Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, o colega jornalista Fernando de Maria, que é um especialista em pesquisa. Nós vamos conversar sobre a pesquisa realizada pela Enfoque Comunicação e publicada pelo jornal, pelo semanário Boc News, no último final de semana. Também vai participar do programa de hoje o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor e jornalista Humberto Chalub, já que o nosso convidado, o secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, Edmur Mesquita, do PSDB, não pôde comparecer em razão de problemas de saúde. Agora nós vamos conhecer as manchetes e também dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia para você, bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: criminosos improvisam armas na Imigrantes. Na Folha de São Paulo, acordo de Marina e Campos esquenta disputa por alianças. No Estadão, Planalto revê estratégia para enfrentar Campos Marina. O jornal Boc News, chances de reeleição. No Santa Portal, Prefeitura anuncia investimentos de cerca de 62 milhões nos morros. No G1 Santos e região, incêndio destrói telhado de casa em Santos. No portal da UOL, Ministério de Minas e Energia foi espionado por Canadá e Estados Unidos. A revista Veja traz na capa: chocolate pode comer sem culpa. Chico, acho que as mulheres gostaram dessa manchete da revista Veja, né? Muito da revista Veja desta semana. Muito bem, 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E pesquisa de intenção de voto com relação aqui à nossa região, as 4 cidades mais populosas da região, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, foi desenvolvida pelo Grupo Enfoque de Comunicação e publicada pelo semanário Boc News neste final de semana. E essa pesquisa, ela revela que a presidente Dilma Rousseff, se as eleições fossem hoje, ela teria, pelo menos aqui na nossa região, ela seria a primeira colocada com 21% das intenções de voto. Já para o Palácio dos Bandeirantes, na sucessão paulista, o governador Geraldo Alckmin também lidera com 23% das intenções de voto. Com relação às eleições proporcionais, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa, do PSDB, lidera a campanha, lidera exatamente a eleição para a Câmara Federal, com 9% das intenções de voto. E a deputada estadual Thelma de Souza, candidata à reeleição à Assembleia Legislativa, também lidera com 16,5% das intenções de voto. Portanto, Dilma, Alckmin, Papa e Thelma são os líderes da pesquisa, dessa primeira pesquisa de intenção de votos do Grupo Enfoque e do jornal Boc News. E isto estamos a um ano das eleições. E a pesquisa traz um outro dado importante: mais de 50% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar nas eleições gerais do ano que vem. No programa de hoje, nós vamos debater muito essa pesquisa, até porque o nosso convidado, o professor doutor Fernando de Maria, é um especialista em pesquisas eleitorais, ele que é diretor do semanário Boc News, que publicou essa pesquisa, que tem outros dados muito importantes que nós vamos discutir ao longo do programa. Além disso, outros temas políticos também serão debatidos no programa de hoje, como, por exemplo, a mudança partidária de 2 deputados da região metropolitana da Baixada Santista. Luciano Batista, deputado estadual, deixou, como se sabe, o PSB e filiou-se ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aliás, vale um parênteses, na quinta-feira passada, aqui neste programa, o deputado Luciano participava com o consultor e publicitário, especialista em marketing político, professor Iberê Cirna, que apostou aqui no programa, aqui ao vivo, exatamente no ar, que o deputado Luciano Batista se filiaria ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o que acabou
acontecendo. Outra mudança importante também foi com relação ao deputado federal e ex-prefeito Beto Mansur, que deixou o Partido Progressista, o partido que é liderado pelo ex-governador Paulo Maluf em São Paulo, filiando-se ao PRB, Partido Republicano Brasileiro, que tem como uma das suas principais lideranças em São Paulo o deputado Celso Russomano e que talvez seja até candidato a governador de São Paulo. Mas o debate em torno de todas essas questões políticas, entre outras, vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora nós vamos conhecer a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas com a colega Paula Paparelli. O dia até amanheceu com sol, mas segundo o Climatempo, a previsão para essa segunda-feira é de chuva. A temperatura varia entre 17 e 22 graus no Guarujá e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 16 e 10. O sistema Anchieta e Imigrantes opera no esquema 5x5, com as pistas norte para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfocecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 13 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 7 de outubro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colega jornalista Fernando de Maria,
e o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, professor Humberto Chalub. E neste programa nós vamos conversar muito sobre pesquisa que o jornal Boc News, o semanário Boc News, publicou neste último final de semana, pesquisa desenvolvida pelo Grupo Enfoque de Comunicação, e exatamente uma pesquisa de intenção de votos há um ano da eleição geral do ano que vem. E nesse sentido, os resultados, como já dissemos no início do programa, mantém como favoritos os candidatos à reeleição, presidente Dilma Rousseff e também o governador Geraldo Alckmin. Mas também a pesquisa traz informações a respeito das eleições proporcionais para deputado estadual e deputado federal. Thelma de Souza e João Paulo Papa, ambos ex-prefeitos de Santos, lideram respectivamente essas duas pesquisas. Fernando de Maria, bom dia, muito obrigado pela presença. Você como especialista em pesquisa, o resultado apurado pelo Boc News, apurado pelo Grupo Enfoque, surpreende de alguma forma? Bom dia, Chico, bom dia, Humberto, bom dia, Paulo e telespectadores. Não, de forma alguma não surpreende, até porque os números, pelo menos em âmbito federal e estadual, são muito parecidos, né, com, pelo menos as tendências, com outras pesquisas já publicadas em outros veículos de comunicação. É claro que essa pesquisa foi realizada sem esse fato da entrada da Marina Silva no PSB, sim, que aí muda, né, pode mudar, enfim, aí é uma outra situação, um outro cenário, né, a gente tem que relembrar isso, destacar isso daí, porque houve um fato novo no sábado, né, que era, a gente até esperou até sexta-feira, mas a pesquisa já estava concluída, e isso obviamente acabou mudando aí, ou pode mudar alguma coisa nesse aspecto. Não sei de que forma isso vai acontecer, porque pesquisa, Chico, é algo muito momentâneo, né? Esse momento é uma fotografia do momento, né? Porque isso muda, tanto é que no caso dos deputados, a gente nem colocou partido, porque sabia que de última hora, quando a pesquisa foi feita, que ela foi feita aí de 11 a 20 de setembro, bem antes, por exemplo, da mudança partidária de alguns candidatos. Né? E o fato de, por exemplo, ser mal votado ou bem votado, depende também de outros fatores aí, que são essas o novo panorama político regional, digamos assim, que os pré-candidatos, até porque até agora ninguém é candidato, né? Ninguém é candidato. Todo mundo pode ser postulante a uma candidatura, mas oficialmente ninguém é candidato. Interessante, professor Fernando e professor Chalub, que a pesquisa da Enfoque identifica a ex-senadora Marina Silva, que não conseguiu organizar, enfim, a rede Sustentabilidade, agora está filiada ao PSB e provavelmente não será candidata à presidência da República, mas talvez a vice-presidente, numa composição com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, aparece na pesquisa aqui com 13% das intenções de voto, a ex-senadora Marina Silva, em segundo lugar, portanto. Sim. Quer dizer, refletindo aquilo que também outras pesquisas de âmbito nacional também já detectaram. O fato, professor Chalub, de agora a ex-senadora Marina Silva praticamente abrir mão da sua candidatura e deverá ser, como disse, vice de Eduardo Campos, pode alterar significativamente isso de alguma forma? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, telespectadores, bom dia, Fernando, Paula. Eu acho que influencia bastante, porque, na verdade, não está caracterizado muito firmemente a oposição no país. Acho que essa questão da oposição ela ficou meio diluída ao longo dos anos em função dessas conjugações partidárias que se estabeleceram. Tradicionalmente se polarizou entre o PSDB e o PT. Nós temos aí praticamente 20 anos de polarização entre os dois partidos. E, na verdade, a Marina, tanto a Marina como o Eduardo Campos, apesar do PSB ter sido parte do governo, ele está se colocando como uma oposição. E, nesse sentido, eu creio que fortalece uma postura oposicionista ao atual governo da Dilma, né? E eu não sei se isso vai resolver em termos de conquista da eleição, mas é um fato novo que pode pesar realmente, porque a junção de dois opositores que, em determinado momento, podem servir como uma opção. Aí, quem não... Seria errado dizer que o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, é o que perde mais? É o derrotado nesse processo? Porque ele ele é oposição, mas, de qualquer forma, a junção de Marina e Eduardo Campos deve fortalecer essa chapa, não, Fernando? Sim, no primeiro momento, até reportagens mostrando, até no primeiro momento há esse impacto e provavelmente o senador Aécio Campos seria o principal prejudicado. Mas isso precisa ver também, ainda tem muito chão, ainda muito espaço nesse sentido, de que forma os eleitores da Marina, ou possíveis eleitores, irão se comportar com esse cenário. Né?
Também tem esse aspecto, né? Será que aquela ideia de... Será que tudo bem, o sonho era ter o seu próprio partido, no caso a Rede. E aí, de repente, se filia a um partido, PSB, tudo bem, que tem um viés hoje de oposição, que já foi de situação até semana passada ao governo federal, né? Então, isso, de certa forma, de que maneira os eleitores vão levar nesse sentido. A gente tem que lembrar também que, como o partido, a Rede não existe, né? Então o tempo também de televisão é bem limitado em relação ao próprio tempo da Dilma. Eu acho que da Dilma, só o PT em si tem 6 minutos e meio, assim, arredondando. O PSDB tem 3 minutos e alguns segundos. E, no caso, o PSB tem 1 minuto e meio, ou máximo, assim. Quer dizer, isso também tem esse peso nesse aspecto. Acaba influindo. Não dá para... Hoje, esse primeiro momento, assim, é a novidade, né? O novo. É que nem ver uma rede nova na cidade e o concorrente, é claro, se coisa todo mundo fala. Mas o tempo, as coisas vão se moldando nesse sentido. Até porque tem um outro dado interessante da pesquisa que mostra que boa parte das pessoas não confiam nos partidos políticos, né? Sim. Então, isso é um número relevante. 63% diz que não confiam nos partidos políticos e só 3% disseram que confiam muito nos partidos políticos. É claro que isso aqui é um âmbito nosso regional, mas a gente pode levar isso também para uma esfera mais ampla nesse aspecto. Agora, professor Salome, como é que o senhor avalia a pesquisa no que tange às eleições proporcionais, deputado federal e deputado estadual? A pesquisa aponta a liderança de 2 ex-prefeitos, do ex-prefeito de Santos Papa e também da ex-prefeita Thelma, ela deputada estadual, para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, respectivamente. O senhor acha que isso não surpreende? É um fato normal? Quer dizer, seria isso mesmo? Eu creio que sim, porque são 2 expoentes da política regional, tiveram um trabalho no Executivo, a Thelma principalmente, que ela já tem esse contingente de eleitores praticamente inalterado, né? Cada eleição a gente nota que ela consegue manter esse grupo de eleitores, né? E o Papa aí aparece como uma novidade para a eleição proporcional, provavelmente será a primeira eleição que ele vai disputar, mas ele tem toda a herança política que ele adquiriu aí durante o tempo que ele foi prefeito de Santos e, de certa forma, ele ficou marcado na cabeça das pessoas. É importante o que o Fernando falou no começo, que, na verdade, é um retrato do momento. Claro. Nós temos aí um ano pela frente, as conjugações de forças políticas vão se estabelecer, e normalmente a pessoa lembra daquela pessoa, ou costuma responder a pesquisa, pelo menos com as referências que ela tem. Ela não viu ainda nenhuma possibilidade de novidade, vamos dizer assim, que possa alterar o voto dela. Isso acontece também na majoritária. Eu acho que nós tivemos uma tendência na eleição passada muito interessante, que já vem se consolidando, é a busca pelo novo, né? Sim. Nós tivemos uma renovação muito grande aí no quadro político, principalmente com o surgimento de novas candidaturas, o pessoal mais jovem veio para chegar, e o que a gente nota na questão presidencial é que o fato novo aí não é tão novo, né? Porque seria o Eduardo Campos, vamos dizer assim, mas de certa forma ele já tem um histórico, foi governador de Pernambuco. Ele é o governador de Pernambuco, foi ministro, portanto exatamente, tem uma trajetória importante. Porque eu estou costumando dizer o seguinte, que hoje a eleição, em função dos partidos, dessa falta de presença dos partidos, né, que a gente, quando se idealizou a legislação eleitoral, se pensou em fortalecer os partidos, né, que através deles a gente poderia ter nossos representantes, mas o que na prática aconteceu foi justamente o contrário. Se personificou as candidaturas cada vez mais, e o que a gente nota aí é que realmente a pessoa vai eleger o menos ruim. É sempre assim, né? E veja que a dança partidária mostra isso. Às vésperas, aos 44 do segundo tempo. E são poucos eleitores, Chico, isso é importante, que estão realmente convictos de aquele candidato seja realmente o candidato da sua preferência. Então ele faz uma análise do quadro e vai no menos ruim, né? Até porque a força dos partidos hoje já não existem mais. Você vê esse troca-troca que nós tivemos essa semana, né? Se a gente imaginar as diferenças programáticas de alguns partidos e determinados candidatos que acabaram saindo de um partido que já estava há muito tempo para outros,
você vê que realmente o partido hoje virou uma legenda que você vai, ocupa naquele período do seu interesse e depois... Acaba sendo muito uma decisão pragmática, né? Onde é mais fácil o candidato se eleger. Exatamente. Em que partido é mais fácil, né? Por conta do quociente eleitoral, enfim, e vai por aí. Tempo de horário de TV. É verdade. Agora vale o registro também que essa pesquisa do Grupo Enfoque entrevistou 1.854 pessoas nas 4 cidades mais populosas da região: Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. E esse resultado é o resultado de todos esses municípios, dos 4 municípios, portanto, apontando esse resultado. Não é isso, Fernando? Sim. Agora, vocês fizeram também por cidades. Por cidades, né? Por cidades fica uma coisa bem clara, interessante. O governador Geraldo Alckmin, ele ganha em todos os municípios, né, em termos do estado. A presidente Dilma Rousseff é interessante, ela também ganha em todos os municípios, mas assim, em Santos, especificamente, a Marina, no caso, quando a pesquisa foi feita, a Marina, ela praticamente encosta na Dilma algo, índice que não acontece, né, não acontece em âmbito, nos demais municípios. Sim. Que a diferença da presidente Dilma Rousseff, ela é muito maior, especialmente São Vicente, Guarujá, e Praia Grande menos, mas principalmente Guarujá e São Vicente. A presidente Dilma Rousseff, ela tem uma penetração muito forte, não sei se... Ela é mais... Muito mais, é mais do que o dobro, né? Para vocês terem uma ideia, em Santos, por exemplo, junto com a é que o cenário também a gente tem que levar em consideração, em Santos, a Dilma 17,1 e a Marina 16,9. Ou seja, há um empate técnico, por exemplo, entre Marina e Dilma em Santos. Exatamente. Mas ele reflete um pouco da questão do anti-PT. O perfil aqui também é esse. É mais conservador nesse... Conservador, é mais posicionado evidente. Quer dizer, é uma coisa que já ao longo da história já vai se mostrar. Agora, já em relação ao governador Geraldo Alckmin, ele se mantém mais ou menos no mesmo nível nos 4 municípios, né? A tendência, portanto, bem forte de reeleição, pelo menos aqui na região, sem dúvida nenhuma. Acho que isso aliás, o governador Alckmin, ele sempre teve um desempenho muito forte aqui na região da Baixada, né? Ele sempre, historicamente, nas últimas eleições, ele tem vindo muito aqui a região também, né? Ele está sempre muito presente. Então, sábado, acho que isso sábado mesmo, ele esteve aqui em Santos, inaugurando serviços na área da saúde, o que são muito importante. Agora, uma outra coisa, professor Fernando, essas mudanças partidárias, nós tivemos agora, como você disse mesmo, aos 47 do segundo tempo, mudanças, pelo menos 2 deputados mudaram de partidos, quer dizer, Luciano Batista foi para o PTB, deputado estadual, e o deputado federal Beto Mansur abandonou o PP, Partido Progressista, caminhando para o PRB, Partido Republicano Brasileiro, de Celso Russomano. Como é que você viu essa mudança? É uma mudança eleitoral visando exatamente garantir a reeleição? Sim, talvez eles analisaram o cenário e viram a possibilidade, a potencialidade para poder serem reeleitos. O único risco que corre, como ambos têm mandatos, isso pode ser questionado pela Justiça. Sim. Né? E aí há uma outra discussão, né? Que aí, porque o mandato é do partido e como ambos estão com mandato atualmente, eles correm riscos. Eles fizeram essas opções sabendo que correm riscos. Creio que eles tenham avaliado esses riscos, né? Porque senão seria algo... Isso nós perguntamos ao deputado Luciano Batista na quinta-feira passada. Ele disse que, de certa forma, houve um entendimento partidário, porque o maior interessado é sempre o primeiro suplente. Sim. Então, no caso do deputado federal Beto Mansur, resta saber se o primeiro suplente da bancada do Partido Progressista em Brasília, na Câmara Federal, não terá interesse em questionar essa mudança dele. Que se ele fosse para um partido recém-criado, tipo PROS ou tipo Solidariedade, tudo bem, não haveria nenhum problema. Mas ele filiou-se a um partido já existente, que é o PRB. Portanto, corre risco, não, Chalubi? Corre risco, mas eu acho que essa análise que a gente imagina que ele deve ter feito é que, por exemplo, o caso do PP, o grande lastro do PP é o Maluf, realmente. Sim, e durante anos o Maluf acabou, pelo número de votos que sempre teve, na média, chegou a ter 600 mil votos, 500 mil, ele acabou arrastando aí, que a gente, na gíria da política, a gente fala outros candidatos. E isso na eleição proporcional é permissível, né? Creio que a análise feita pelo Beto, até em função das últimas eleições, somente aqui na região, onde não teve um bom desempenho, somente na última eleição para prefeito, ele já viu que talvez ele não tenha aqui na região o mesmo contingente de votos que ele teve nas eleições passadas. E na composição, no caso, ele estando no partido onde ele estava, né, no PP, ele poderia correr um possível risco, né, de além de ter o Maluf como
provavelmente vai sair mais uma vez candidato e deve ser eleito, porque ele já tem essa base de votos para ele ser eleito, e ele vai disputar com outros candidatos ali, que ele poderia correr um risco de não ser um dos candidatos que fosse beneficiados com a eleição do Maluf. E aí eu acho que a opção dele pelo PRB é nesse sentido, que ele, no PRB ele pode até se transformar no carro-chefe realmente. Pode ser. E talvez não conseguir aquele número de votos que ele tenha todo, mas com a composição dos demais candidatos ele consegue. E se você considerar que se o deputado Celso Russomano for candidato a deputado federal, também é outro puxador de votos. Sim, com certeza. Normalmente tem 300 mil votos, 400 mil votos. Mas a tendência é que o Russomano seja candidato a governador. Se for candidato a governador. Exatamente. Aliás, a pesquisa do Boc News, do Grupo Enfoque, com relação ao governador, coloca em segundo lugar na região exatamente o deputado Celso Russomano do PRB, com 11% das intenções de voto. Muito atrás do governador Alckmin, que tem 23%, mas de qualquer forma, em segundo lugar, à frente de Paulo Scaff, do PMDB, com 9%, e bem à frente de Alexandre Padilha, provável candidato do PT, que tem 7%. Já Gilberto Kassab, do PSD, é o último colocado com 3% das intenções de voto. Portanto, é um resultado que hoje, de alguma forma, garantiria ao deputado Russomano um segundo turno, uma disputa de segundo turno com o governador Alckmin, embora estejamos ainda a um ano das eleições, né, Fernando? Inclusive esse cenário é muito parecido com o da Dilma, né? O Russomano aqui em Santos, ele obtém a terceira colocação. Sim. O Paulo Scaff é o segundo colocado. Mas nas demais cidades, Guarujá, São Vicente, justamente ele cresce. Aí tem uma questão, aí não dá para identificar porque a gente não conseguiu mensurar isso daí, mas a questão ligada à religião, até porque o PRB é um partido que tem bases de igrejas evangélicas, né? Apesar do Beto não ter nenhuma ligação, mas ele mudou para o PRB nesse sentido. E assim, então isso acaba, de certa forma, talvez tenha uma relação. Mas é muito claro esse impacto maior que o Celso Russomano tem justamente nas cidades mais, digamos assim, cidades que têm a tendência, assim, da Dilma, por exemplo, se disparar, e no caso do Alckmin, do Russomano também cresce um pouco cresce nesse sentido. Muito bem. Professor Fernando, peço a sua licença, professor Chalup, nós vamos para um rápido intervalo e continuaremos discutindo política e essa pesquisa no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Reflexão. 5 minutos de fé. Uma nova dimensão. Vida. Cristo é a resposta. 100% vida. Vida nova com Jesus. Gospel Mix. Sinos de Belém. Edificando vidas. Missa dominical. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 7 de outubro, e hoje nós estamos pela TV Santa Cecília ao vivo e recebendo, com muito prazer, o professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria, e o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, professor Humberto Chalub, debatendo a pesquisa que foi publicada pelo Boc News e realizada pelo Grupo Enfoque de Comunicação, abordando 4 municípios aqui da nossa região, os 4 municípios mais populosos, pesquisa presidencial para governador e também para deputado federal e estadual. Nesse sentido desse debate político, professor Chalub, o Uriel Vilas Boas encaminha para nós uma pergunta dirigida ao senhor no sentido que se a ex-senadora não deu uma grande mancada com essa adesão, a Marina Silva, com essa adesão ao PSB, que já tem um candidato que, como você sabe, é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E mais, em seu discurso, ela diz que não é de direita e nem de esquerda. Isso ajuda ou prejudica, professor Chalub? Nosso Uriel Vilas Boas. Um abraço ao Uriel, nosso companheiro aí de participação no programa. Sim. Eu creio que a situação da Maria realmente ficou difícil, porque ela tinha um dilema para resolver. Porque ao mesmo tempo que se ela mantivesse a posição dela de se manter fiel à nova proposta de formação de um partido, que, sim, com uma outra ideia, quer dizer, ela está defendendo um outro conceito de nova práticas políticas e tal, ela ficaria aí 4 anos completamente afastada do cenário político. Sim. E 4 anos é uma vida dentro da política. É um tempo. Quer dizer, ela está com força agora, mas ao longo da história ela ficaria 4 anos afastada do cenário. Como é que ela ficaria sem nenhuma presença política? E aí, de certa forma, poderia ir todo esse plano dela de poder se apresentar como uma opção, ficaria quantia anulada. Agora, essa tendência dela ir para o PSB já está claramente indicando que ela procura aí um espaço oposicionista para marcar uma posição. Agora, que espaço ela vai ter dentro do PSB é que é de se questionar, né, dentro das correntes políticas que já estão estabelecidas, né? Agora, é um dilema realmente que ela enfrentou. Então, eu creio que, e não ser de esquerda nem de direita, Chico, eu acho que atualmente, esse discurso já não cola mais há muito tempo, né? Já essa visão maniqueísta do processo político já acabou, né? A gente já superou isso. E aí é que eu vejo que essa questão da novidade é que ela hoje é um preponderante nas eleições, porque os candidatos, eles têm que, para se destacar, apresentar alguma coisa lógica de interesse da sociedade, uma proposta que venha dentro de uma lógica de realização, quer dizer, não seja aquelas coisas mirabolantes, tapafúrdias que nós vivemos em épocas recentes, né, como eram as campanhas do Collor na época, né, aqueles efeitos especiais, né? Hoje o eleitor já amadureceu nesse sentido, já sabe também fazer um certo tipo de avaliação, e vamos ver qual o tipo de proposta que vai ser apresentada dentro dessa lógica política. Eu acho que nesse atual momento, esse atual cenário, e o que se vislumbra para o ano que vem, e nós temos aí uma Copa do Mundo no país, né, essa coisa ufanista que deve crescer o ano que vem, se o Brasil ganhar a Copa, que todos nós desejamos, como torcedores, isso também cria um ambiente completamente favorável ao governo que está aí, com essa ligeira vantagem já há um ano da eleição. Então vai realmente ficar muito difícil para... Ontem a Folha de São Paulo trazia um artigo, aliás, muito interessante, a respeito dessa mudança da Marina Silva indo para o PSB, de que ela não se contentaria, segundo o articulista, em ser vice de Eduardo Campos, mas na verdade ela quer mesmo ser candidata do partido à presidência da República, apesar do Eduardo Campos, porque, segundo o artigo, ela apresentaria às vésperas da eleição uma pesquisa mostrando que ela seria muito mais viável como candidata do que Eduardo Campos. Então, que isso estaria também nas pretensões da ex-senadora Marina Silva, na verdade, disputar a eleição. Porque talvez tivesse sido mais fácil caminhar para um partido que lhe oferecesse uma legenda. Caso do PPS, por exemplo. O PPS ofereceu para ela uma legenda para ser candidata à presidência e ela não quis, optando por ser quase que uma coadjuvante hoje, embora de primeira grandeza, mas uma coadjuvante do governador Eduardo Campos do PSB. Você acredita nisso, Fernando? Que ela no final vai ser candidata a vice? Já parece, né? Tudo inicialmente não está claro se ela vai ser candidata a vice, tudo, mas não pode se descartar essa possibilidade também. Eu acho que tudo vai depender do momento que as coisas forem caminhando. Obviamente, eu também já li sobre esse assunto,
E aí, justamente, o cenário que se apresenta, obviamente, vai se pensar o Eduardo Campos ou a Marina. Mas a própria candidatura do Eduardo Campos, aí no caso do PSB, foi uma candidatura que a gente nota que foi mais para marcar uma posição do partido. E de oposição, né? E de oposição, quer dizer... Ou seja, ele quer ser candidato mesmo em 2018. Vamos supor, né, aí sem uma tentativa aí também de fazer uma coisa, diminuir o tamanho do partido. Mas o PSB sempre foi um coadjuvante no cenário político. Então, acho que é o momento do PSB também de se colocar como um partido com a grandeza. Agora, a gente nota que também essa tentativa de colocar o Eduardo Campos, não há muita convicção de que ele ganharia, mas seria uma forma de posicionar o partido de uma forma diferente, uma opção a mais que o eleitor teria. Claro. E com a vinda da Marina, aí eu acho que pode ser realmente que ela possa sair candidata. Nada impede, desde que o objetivo do partido, ao que parece, é realmente se posicionar como partido de primeira grandeza. Exatamente. Nesse atual momento. E de oposição ao governo. E de oposição ao governo, até porque participou do governo até semana passada, né? Então, o que se nota aqui é o lançamento da candidatura do Eduardo Campos, até diante das correntes políticas que a gente tem no Brasil hoje, claramente no sentido de fortalecer o PSB como uma nova força política. Sem dúvida. E instando a Marina, eu acho que aí pode realmente ela ser a candidata do partido sem problema nenhum, porque até, de certa forma, acho que livra um pouco o peso do Eduardo Campos, que ele já sentiu que, né, que a coisa não seria tão fácil como se imaginava, né? Até porque ele precisaria de uma conjugação nacional muito forte. Agora, professor Chalub, professor Fernando, com relação à pesquisa, nós falamos agora há pouco da mudança partidária, mudança inclusive do deputado Beto Mansur. Aliás, também quem se filiou ao PSB, falando em PSB, foi o ex-deputado Vicente Cassioni, que estava no DEM e transferiu-se para o Partido Socialista Brasileiro. E a pesquisa também apresenta nos 4 municípios, no caso dos deputados federais, né, Fernando? A liderança do ex-prefeito Papa, do PSDB, seguido pelo ex-prefeito Beto Mansur, deputado, agora no PRB, depois Bruno Covas, depois o deputado Márcio França, depois o ex-deputado Vicente Cassioni, enfim, entre outros. Embora haja um grande número ainda de indecisos, de pessoas que não sabem em quem votar, até porque estamos a um ano das eleições. O senhor acha que este é o cenário realmente que nós vamos ter nas eleições para deputado federal? Se bem que não se sabe exatamente, por exemplo, não se sabe se o Papa vai ser candidato a deputado federal ou estadual, se o ex-deputado Vicente Cassioni também será candidato, enfim, o cenário ainda é um cenário de indefinições, não, Fernando? Sim, ainda, o que eu já tinha falado no início do programa, não existe nada ainda claro, porque existe uma série de configurações, de possibilidades. É claro que esses nomes, até porque a pesquisa, no caso, foi estimulada, até para poder começar uma discussão mais ampla nesse sentido, é claro que esses nomes aqui foram efetivamente diante do que já foi publicado na imprensa e foi colocado nesse sentido. Mas nada impede que algum nome analise o cenário e verifique, não, eu tenho mais possibilidade numa certa eleição, no caso para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa. O próprio prefeito Papa, né, ainda tem dúvidas em qual cenário ele encaixaria, né? É claro que aqui, pela pesquisa, para deputado federal, que foi que a gente analisou no caso dele, ele acaba sendo bem lembrado também. É bom ressaltar também o Bruno Covas também, que aqui, pela pesquisa em Santos, especificamente, ele tem uma votação, até pela origem da presença dele também. Claro. Então, certamente, ele vai ser bem votado aqui também, pelo menos no cenário que se apresenta, apesar do hoje o domicílio eleitoral dele, né, como secretário de Meio Ambiente, ser em São Paulo. Né? Então, mas o cenário ainda é muito cedo. Outros nomes, porque eu volto a dizer... Vão surgir, é evidente. Ninguém é candidato a nada ainda, né? Podem ser pré-candidatos, sonhos de ser candidatos, mas é claro, depende de uma série de configurações, uma série de questões. Eu só queria, retomando a questão da Marina, uma coisa, uma dúvida que fica, né? Se ela vai continuar tentando lutar pela rede. Pois é. Né? Porque agora lá no PSB... Você abandonou a rede. A rede sumiu, né? Então, se é um sonho, né, de uma coisa, como é que faz essa questão da rede? E como ela vai? Porque imagina, ela está como convidada... E assim, ela está filiada ao PSB. Ela teve que se filiar ao PSB. Exatamente. Portanto, ela não pode pedir que as pessoas se filiem a outra agremiação, e estando numa agremiação, exatamente, no mínimo seria antiética. Né? E não bastasse isso, como é que faz, por exemplo, com o grupo político dela, que ela traz um grupo político, né? Como é que faz junto, por exemplo, com os atuais mandatários do PSB em âmbito nacional, né? A própria família Gomes, Ciro Gomes e tudo, não concordou com a entrada do Eduardo Campos e saiu
do próprio PSB. E é claro que isso pode, obviamente, ter discussões aí nesse aspecto, né? Então é uma curiosidade, enfim, tem muita água para rolar de mais. Fica uma dúvida, Chalupa. Chico, eu vou dizer uma coisa. Tem muito partido no Brasil. 32. Tem mais 32. Com a rede, 33. Seria com a rede. Está muito partido. Acho que essa próxima eleição é uma eleição interessante, porque as propostas, desculpe, elas vão ter que exceder um pouco o trivial. Perdão. Elas vão ter que exceder um pouco o trivial. É verdade. Então, essa questão da reforma política, as reformas importantes que o país está precisando, que é a reforma tributária, a previdenciária, elas vão entrar fortemente na próxima eleição. Acho que os candidatos vão ter que... A população, de certa forma, já se expressou nesse ano que passou. Acho que houve aí uma trégua, né, de entender que também as manifestações, o recado foi dado claramente. E creio que até essa composição, a gente pode chamar, entre aspas, aí, que a próxima eleição uma eleição que poderia até ser chamada uma pré-constituinte, vamos dizer assim, porque em número de mudanças que a gente precisa realizar, principalmente da reforma política, e aí inclui a formação dos partidos, que é um modo de ver, é um absurdo a gente ter mais de quase 40 partidos, 32 partidos. Se for ainda aprovado, se fossem aprovados o Pirata, tem alguns partidos novos aí que tentaram fazer também, a gente chegaria a quase 40 partidos, em função do fundo partidário, sequer, e em função praticamente também do que se estabelece, que é o horário de TV, que é uma negociação feroz, é um balcão de negócio com o horário de TV, que isso realmente tem que acabar. Tá certo. Eu queria chamar um intervalo, mas antes disso, mostrar aqui a capa do Boc News, né? Aqui com o Carioca, né, Carioca? Exatamente mostra as chances de reeleição. E destacar aqui a charge do Malacarne, que é uma charge ótima, colocando a presidente Dilma e o governador Alckmin, ambos na praia, uma cadeirinha aqui de praia e tal, tomando aqui um aperitivozinho, a presidente Dilma com a estrela do PT e o governador Alckmin com o tucano do PSDB. Então, parabéns aí ao Malacarne por essa bela charge, a inspiração aqui na capa do Boc News desta semana, que trata da pesquisa em âmbito regional. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal Foco. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito
bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 7 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista, professor Fernando de Maria, e também o colega jornalista, professor diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E nós estamos conversando sobre a pesquisa que foi publicada pelo semanário Boc News no último final de semana e que envolve 4 cidades da nossa região, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, as 4 cidades mais populosas da região metropolitana da Baixada Santista. Pesquisa essa que avalia exatamente o desempenho dos candidatos à presidência da República, ao governo de São Paulo, deputados federais e deputados estaduais. Já falamos sobre a pesquisa presidencial para o governo de São Paulo, para deputado federal, faltando agora para deputado estadual, cuja pesquisa é liderada pela ex-prefeita e também deputada estadual, candidata à reeleição, Thelma de Souza, do PT, com 16,5% das intenções de voto. Ela é seguida, professor Fernando, pelo ex-vereador Fábio Nunes, com 5,5%, pelo vereador Caio França, de São Vicente, que é com 3,5%, pelo ex-deputado Cássio Navarro, também de Praia Grande, com 3%, entre outros menos citados. Como é que o senhor avalia essa pesquisa para deputado estadual, professor Fernando? Todas as cidades, né, isso aí a gente, especificamente para a Assembleia Legislativa, a exemplo dos possíveis candidatos à Câmara Federal, voltamos a dizer que isso aqui é uma são nomes que foram colocados com base em publicações já na mídia, nesse sentido, mas isso o cenário pode mudar completamente, né? E a deputada Thelma de Souza, ela se mostra aí muito tranquila em termos de perspectiva, de intenção de voto hoje em todas as cidades, né? Sim. Então, na média, ela tem 16,5%, mas em Santos, né? Em Santos ela tem 19,4%, em São Vicente 16,7%, em Praia Grande 15,4% e deixa eu ver aqui, é tanto papel aqui que a gente acaba se perdendo. E depois em Praia Grande 9,1%. Lá, o único lugar que ela não obtém o primeiro lugar é em Praia Grande, porque o nome do que já foi deputado, Cássio Navarro, aparece como o mais lembrado, o mais citado. Sim. Né? Mas a gente mostra um panorama... O que é natural, já que ele é da Praia Grande. Lá também, então ele tem uma força local muito próxima. Né? Então mostra um cenário muito positivo, né? Muito positivo nesse aspecto. Esse cenário é mais ou menos o mesmo em relação ao ex-prefeito Papa, no caso como candidato a deputado federal? Sim. Também é citado em todas as cidades? Sim, muito parecido. Ele se destaca em Santos, em Praia Grande, que lidera, e Guarujá e São Vicente, ele está entre os mais citados, até porque São Vicente também tem o deputado Márcio França como deputado da área. É forte lá. Mas essa visão quer dizer, é muito difícil a pesquisa identificar realmente, dá uma tendência. Pesquisa proporcional é mais difícil ainda, perigoso, né? Essa ideia de que às vezes a pessoa está liderando uma pesquisa proporcional, ela é meio falsa porque ela depende muito da composição do partido em que o candidato está. É verdade. Porque, por exemplo, no caso do ex-prefeito Papa, ele vai pegar uma conjugação de partido onde tem candidatos fortes em todo o estado, né? No próprio caso do Bruno, outros candidatos que têm força. E, às vezes, na composição da distribuição das cadeiras, da divisão do contingente, às vezes ele pode ser bem votado numa região, mas não pode... tem dificuldade em razão do coeficiente eleitoral. Não pode conseguir coeficiente para ser eleito. E outra coisa, hein, professor Chalub, também no caso de deputados estaduais, normalmente é um grande número de candidatos. Sim. E isto acaba pulverizando a votação. São muitos vereadores, por exemplo, que saem candidatos a deputado estadual porque também não perdem o mandato. Essa é outra distorção do sistema político no Brasil, ou seja, que poderia ser corrigido perfeitamente com a coincidência de mandatos, com a eleição única de vereador a presidente da República. Mas hoje, um vereador, por exemplo, pode tentar disputar uma Assembleia Legislativa e não perde o mandato, continua no mandato até o último dia, até o dia da eleição. E Chico, nós vamos ter um fator dificultador para a próxima eleição, principalmente para quem vai iniciar a carreira na atividade política, que é o fato que agora estão restringindo ainda mais as possibilidades de campanha de rua.
né? Quer dizer, com a proibição dos cavaletes. Restrições econômicas, né? Não, proibições de cavaletes, a proibição também de uso de muros, essas coisas, né? Então, quer dizer, para quem não tem um nome já colocado, quem não tem uma trajetória, já não fez um trabalho naquela região... Uma história política, né? É difícil. Fica mais difícil, realmente. Vai ficar difícil, A tendência é que a pessoa acabe votando naquilo que ele já conhece, já sabe. Essa é uma tendência. É por isso que a reforma política é uma coisa urgente no país. Claro. A gente tem que defender isso, acho que todos nós, né, devemos realmente lutar para que isso aconteça, para que se crie um modelo mais atual, mais próximo à nossa realidade. É verdade. Porque isso permite distorções enormes. Nós lembramos casos clássicos, como o caso do Enéas, por exemplo, que teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal e acabou elegendo um candidato que tinha 100 votos. 100 votos. Então, essa pesquisa dentro da linha proporcional, ela é um pouco difícil de captar. E realmente são poucos os institutos que apostam em pesquisas proporcionais, como é o caso do Instituto Enfoque, que, aliás, tem uma tradição enorme aqui na nossa região em pesquisa e de acerto de pesquisas, inclusive pesquisas dificílimas, como foi aquela de 2004, entre o prefeito Papa e a candidata Thelma de Souza, que a diferença foi mínima, e o Instituto Enfoque conseguiu identificar isso com muita clareza. Aliás, foi o único instituto de toda a região, inclusive de institutos nacionais, que conseguiu detectar aquele resultado àquela época. E nesse sentido, professor Fernando, qual é o cronograma de pesquisas que o Grupo Enfoque, enfim, e o semanário Boc News vão produzir e divulgar com vista às eleições gerais do ano que vem? Então, Chico, que nem o Chico tinha comentado, a gente tem tradição desde 96 fazendo pesquisas, né? E a gente pega algumas datas e fala assim, pô, mas é muito cedo para falar sobre isso. A gente pegou, aí jornalisticamente, a gente pegou o gancho pelo fato da gente ter um ano das eleições, e é um cenário, é uma perspectiva. É claro que isso para o próximo ano a gente tem um dado importante que em outras eleições a gente não tinha, que vai ser a Copa do Mundo aqui no Brasil. Sim. Então, no primeiro semestre, até meados de julho, por exemplo, o assunto vai ser Copa do Mundo. Não adianta a gente... Então, o assunto político, o tema político vai ganhar espaço a partir do fim da Copa do Mundo, de julho, meados de julho, né? Então, a partir disso, a gente deve iniciar agosto e setembro. A gente reforça que, especificamente na proporcional, isso daí é uma dificuldade mesmo, né? Precisa ter coragem para fazer pesquisa. A gente mostra tendências. E assim, por sorte, a gente tem dado. Até a ex-deputada Maria Lúcia Prandi, ela sempre foi que ela tem um parente que trabalha em um outro instituto de pesquisa em São Paulo, e reconhece, é praticamente impossível você fazer isso, mas assim, você mostra tendências, né? Então, você tem uma ideia, por exemplo... Isso está muito claro. Não tem como. Que é um cenário, não quer dizer que a pessoa que é mais votada será eleita. Às vezes pessoas menos votadas vão conseguir, mas isso é o momento, é a fotografia do momento. É um ano da eleição, é a melhor fotografia que você pode ter aqui na nossa região, esse trabalho do Grupo Enfoque. Portanto, parabéns aos idealizadores, ao professor Fernando Maria, ao professor Humberto Chalub, por mais esse trabalho de prestação de serviço, viu, Chalub? Obrigado, Chico. E a ideia é que o ano que vem, aí o eleitor que for participe de uma forma mais efetiva, acompanhe, conheça as propostas dos candidatos, cobre isso também, porque eu acho que é um erro de todos nós. Tem gente que sequer lembra em quem votou na última eleição. Então, acho que essa participação, nós vamos ter uma eleição diferente e que se espera isso mesmo. Muito bem. Fernando, parabéns pela pesquisa. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso Jornal em Foque. E assim, nós estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que contou hoje com as participações dos colegas jornalistas, ambos professores, especialistas em pesquisa, Fernando de Maria e Humberto Chalub. Agradeço muito a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe e particularmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.